podem se sentar. É motivo de muito tremor. A gente está acostumada, né, a dar aula. Eu sou professora, sou pedagoga. Mas quando você sobe aqui, não é historinha não, que todo pregador fala não. Ah, quando sobe aqui, treme, tem um fogo, tem isso tudo mais um pouco, tá? E esse microfone aqui, ó, eu não sei, tem uns negócios que dá choque nele e você fica nervosa só de estar segurando o microfone, ainda mais de estar aqui em cima. Mas desde já eu quero agradecer ao apóstolo, à pastora, por me confiar, né, o altar para estar aqui trazendo esse estudo, né? Não é pregando, é trazendo uma palavra de conhecimento aqui para vocês. É motivo de muita confiança, né? Você entregar para ensinar a igreja. Mas foi isso que o Senhor me confiou, foi isso que o Senhor me entregou. Eu ainda tinha muita dúvida de qual o meu ministério. E certa vez o Senhor me deu uma bolacha, né, um tapa grandão assim, e falou assim, você ainda tem dúvida? E o Senhor confirmou isso no meu coração, e eu não tenho mais dúvida do chamado que Ele me deu. Então, se Ele me deu, é com Ele, né? Eu faço só a minha parte, eu estudo, eu me dedico, e o restante é com Ele, né? E também quero agradecer demais, ó, os midiáticos aí, na pessoa do senhor Juan Casanova. Muito obrigado. Vocês não são top, não. Vocês são a blusa inteira. Vocês são maravilhosos. Eles prepararam o slide. Eu estava lá preparando o slide, montando, falando, meu Deus. Quando eu vi o Juan, já veio com tudo pronto, tudo preparado. Porque tem coisas que acontecem que a gente não vê, a gente não sabe, né? Aí a gente fala assim, nossa, mas apareceu assim, ó, pirim-pim-pim. Não, a mídia trabalha muito, ó. Vocês são maravilhosos, amo vocês. Então, dá uma moral aqui, me ajuda, tá? Me ensinaram a mexer aqui no... A gente é chique, né? A mexer aqui, a trabalhar direitinho, com excelência. Então, quero agradecer aos intercessores, que quando o Flávio falou, né, sobre a oração, eu acho muito lindo a missão, né, dos intercessores, o chamado dos intercessores. Eu costumo dizer que eu sou ajudante de intercessor, né? Se tem um paninho, se tem alguém para segurar, para cair, um óculos, né, Catita, para tirar do bolso ou do rosto, um celular para salvar os iPhones da vida aí, eu estou aqui para isso, mas só de ajudante. Mas acho lindo, porque a gente vai pregar, aí vem um, aí vem outro, aí daqui a pouco vem outro. Quando o Felipe pregou, foi muito lindo. Uns homens desse tamanho, tudo grudado no pescoço do Felipe, orando por ele. Veio um, veio dois, eu só contando, 3. Eu falei, meu Deus do céu, o negócio vai ser forte hoje. Com a Kátia, a mesma coisa. E se nós estamos de pé hoje, é graças a homens e mulheres que têm intercedido por nós, que têm pago o preço de estar orando, né? E não só os intercessores, porque cada um de nós somos intercessores também. Aquela pessoa que o Senhor coloca no seu coração para você estar orando pela vida dela, você está sendo um intercessor na vida dela. Né? Se muita coisa não está acontecendo, se você receber um livramento hoje, é porque existem pessoas que você nem imagina que está orando pela sua vida. Então, nós somos responsáveis, um pela vida do outro, de estar orando, de estar intercedendo. Às vezes você fala assim, meu Deus, aquela menina... um tempão que eu não vejo aquela menina que usa óculos, que tem um sotaque. Aí, eu não sei o nome dela, mas ela está lá atrás. Aí eu falo, Senhor, aquela menina que tem um sotaquezinho, quando ela prega, ela fala assim, sabe? Então, aquela menina, não tinham visto ela na igreja? Senhor, entra com providência. Nós somos intercessores um dos outros. Precisamos estar. Então, sempre que vocês estejam orando, orem por mim, pela minha casa, pelas minhas meninas. Carecemos muito da oração de vocês. E sem mais delongas, vamos ao estudo. Juan, vamos começar pelo versículo? Espera aí, que eu estou me ajeitando ainda aqui, gente.
Vão me deixar vendida aqui mesmo, sem nada tocando no fundo, né? Beleza. 10, só porque eu não falei do louvor? Amém, tudo bem. Tá bom. Pensei que o Renan me amasse. Diz que é meu filho, diz que me ama, diz que gosta de mim. É nessas horas que a gente vê, que a gente fica assim, rendido. Fica uns cri-cri assim, ó, no fundo. Cri, 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 cri. Que ninguém fala nada. Coloca aí para mim, por favor, mídia, Romanos 4:18. Se puder botar na NVT, eu agradeço. Porque algumas versões são diferentes da outra pela palavra e fica mais fácil. Que diz assim, vou aqui para o cantinho para todo mundo conseguir ler. Mesmo quando não havia motivo para ter esperança, Abraão manteve, crendo que se tornaria o pai de muitas nações, pois Deus lhe tinha dito, esse é o número de descendentes que você terá. Não tira, não. Vamos aqui usar, né, o que nos foi ensinado. Não desliga, deixa eu ver se eu fiz certo. Isso aí, aqui, ó. Vamos lá. Olha, gente, que chique. Tá vendo? Aqui, ó. Põe lá, abençoada. Isso aqui, ó. Esperança. Mesmo quando não havia, ele teve o quê? Ele teve esperança que Deus lhe tinha dito que ele seria o quê? Hã? Seria o quê? De muitas o quê? Pode tirar a mídia. Nessa época que ele tinha algum filho? Nenhum. E mesmo assim, ele tinha que crer que ele seria pai de nações. Gente, não é pai de muita gente, não. Pai de muita gente é a irmã Lúcia, né, irmã Lúcia? Pai de muita gente. Alguém aqui teve quantos, irmã Lúcia? Perdeu as contas. Quanto? 4? Alguém teve mais de 4? Então a irmã Lúcia ganhou. 4. Eu tenho 2, só a misericórdia de Deus. Ele, nações. Então, hoje a gente vai estudar, né, a fé no coração, oração, confissão e perseverança bíblica. Se puder desligar o ventilador deste lado, para mim eu agradeço. E a fé, né? A gente crê numa fé, né, que pode todas as coisas. A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas que a gente espera, né? Que vai acontecer. Mas até o acontecer e o crer, tem um largo caminho por aí, né, Denise? Entre o acontecer, entre o crer e o acontecer, tem um largo caminho. E nessa estrada, né, a todo tempo a gente vai ver aqui falando, né, que o fundamento, ele é estrada, né? E o que é estrada, gente? É um lugar que a gente caminha. A gente caminha todos os dias. Todos os dias a gente está caminhando por aquele local. A gente caminha tanto que a gente conhece aquele local, de tanto a gente caminhar. Então a estrada, às vezes você vai por determinada estrada, você fala assim, eu já sei o caminho. Eu já conheço por quê? Porque eu já passei por lá. Ou então, às vezes, você pega assim, né? Eu viajo muito com o Lucas. O Lucas, ele fala assim, não, mas por aqui tem caminho. Aí, quando ele vê, tem um fechamento ali, está fechado. Aí ele fala, mas por aqui tinha caminho. Por quê? Porque ele está acostumado a passar por aquilo ali. E o fundamento, né? Ele é uma estrada, porque a cada dia a gente vai passando por ali. Cada dia a gente vai conhecendo um pouquinho mais. Aquilo que era difícil para você, você vai vencendo. E aqui vai falar assim, ó, a salvação é um dom de graça que transforma a vida. Mas como vivemos a fé no dia a dia? Muitos tropeçam, oram, mas não permanecem. Falam, mas não obedecem. Creem, mas vivem ansiosos. Essa lição aborda a fé no coração. Um fundamento que é estrada e não teoria. Olha só, isso aqui me chamou muito a atenção.
que diz que muitos tropeçam exatamente aqui, ó. Oram, mas não permanecem. Quantas vezes a gente orou, a gente pediu ao Senhor, a gente clamou, a gente entregou a Ele, mas a gente não permanece. Eu gosto da história da menina, lá do sertão, que ela foi até o monte orar para que chovesse no sertão. E ela falou para a mãe dela assim: mãe, onde está a minha galocha? Aquela botinha de chuva. Onde está a capa de chuva? Mãe, para que você quer capa de chuva, menina? Para que você quer galocha? Aí ela: mãe, mas a gente não vai orar para que a chuva venha? A gente ora, mas a gente não permanece no propósito. A gente ora, parece que eu estou falando com qualquer um. Não, eu estou falando com aquele que pode todas as coisas. Se existe alguém que pode resolver, é o nosso Deus. E aqui, ó, falam, mas não obedecem. Quantas vezes a gente fala assim: vou começar a ler a Bíblia. Começar a ler por onde? Apocalipse, Rafa. Rafa toda noite leu Apocalipse para mim. Ela senta do lado da minha cama, igual eu fazia com ela quando ela era pequena. E a gente está lendo Apocalipse. Tem dia que ela falha? Tem dia que ela falha miseravelmente. Falha. Mas ela está se esforçando. Ela está lendo todo dia. E ali a gente vai tirando umas lições. Às vezes a hora está passando e eu falo: Rafa, vai dormir em nome de Jesus, porque o rolo aqui está grande. Mas a gente propôs no nosso coração ler, a gente tem que permanecer. A gente não permanece. A gente começa, mas a gente não termina. A gente aborta os planos do Senhor por nem continuar. Porque se Ele permitiu você começar aquele propósito, Ele vai ser fiel para estar com você até o fim. Ele não começa e não te abandona. A gente tem muito uma visão do pai como se fosse o nosso pai. A gente tem aqui pais excelentes, e eu conheço muito dos pais que estão aqui. Mas a maioria dos pais pode ser como o meu. O meu, ele se alegrou muito quando eu nasci. Eu era a coisinha do pai. Ele botava aquele pagodinho, a coisinha tão bonitinha do pai, e eu ficava dançando para ele, com 2 aninhos de idade. A coisa mais linda que ele queria na vida. Com 3 anos, o amor acabou. Ele foi embora e nunca mais voltou. Não entendi. Que amor é esse? Que até 2 anos continua. Deus não é assim. Deus, Ele nos ama até o fim. Se o seu pai não foi pai, Deus, Ele é o exemplo do que é ser pai. Deixa Ele ser seu pai. Ele não é igual ao seu pai que te feriu. Eu aprendi isso a duras penas. O meu Deus não é o meu pai terreno. Ele é o exemplo do que é ser um pai. E que a gente possa aprender isso. Aqui também fala que oram, mas não permanecem, falam, mas não obedecem, creem, mas vivem ansiosos. Gente, eu costumo falar isso e as pessoas riem. Eu entrego para o Senhor e eu descanso. Está com Ele. Não está mais comigo. Não tem aquela batata quente que você fala assim: toma, agora é contigo. Eu orei, eu entreguei a Ele. E eu descansei. Tudo bem que de vez em quando eu dou uma lembrada, né? Falo: Deus, tua filha, lembra aí, eu sei que tem algumas pessoas aí que estão na frente, é mais urgente. Mas, Senhor, está com Ele, gente. Quem não dorme, não cochila, é o Senhor. Ele não dorme nem cochila. Ele está o tempo todo nos guardando, nos protegendo, nos livrando, dando ordem aos seus anjos. Quem não dorme é Ele. Quem não cochila é Ele. Eu preciso dormir. Eu preciso descansar. O meu corpo é limitado. Então eu preciso lançar sobre o Senhor toda a minha ansiedade. Porque é Ele que tem cuidado de mim. E de verdade, você não tem capacidade nenhuma para cuidar de você. Você nunca viveu a sua vida. É a primeira vez que eu tenho 46. Nunca vivi isso.
Então é o Senhor que sabe da minha vida, é Ele que vai me dar estratégia, é Ele que vai me dizer como seguir, é Ele que vai me mostrar como é que eu tenho que criar 2 filhas. É Ele que está na tua causa. Então não se mantenha ansioso, porque as nossas orações, elas dependem daquilo que a gente crê. Tem gente que crê em muita coisa, menos em Deus. Crê em muita coisa. Por isso que a palavra de Deus diz: muitos confiam em carros, em cavalos, na força do braço, mas nós fazemos menção do nome de Cristo. Nós fazemos menção do nome de Cristo. Nós precisamos fazer menção do nome de Cristo. Porque por nós mesmos, a gente não consegue. E eu coloquei aqui, né, como eu falei sobre a estrada, porque na caminhada da nossa vida, a gente vai passar por estradas muito boas, né? Estradas assim, o prefeito tem ajeitado, olha que delícia. Mas vocês já perceberam que a melhor das ruas daí do bairro, a melhor que tem uns quebra-mola? Que de vez em quando a gente dá uma acelerada, mas a gente dá uma brecada assim, uma parada. De vez em quando a gente tem que fazer isso na nossa vida também. A gente tem que entregar os sacrifícios ao meio do caminho, né? Os sacrifícios que a gente entrega não são fáceis. O louvor é lindo, mas a história por trás do louvor é mais linda ainda, para alguns. Porque à beira do caminho, conforme, né, na estrada da vida que eles iam carregando a arca, eles iam sacrificando. Haviam respingos de sangue, sujeira no meio do caminho, que eram deixados para trás. Na frente, não tinha nada. Mas para trás, vai ficar muita coisa. E na estrada da vida é assim. Os sacrifícios que a gente faz, às vezes não são fáceis. Às vezes são sofridos. Eu costumo dizer que uma vez eu fui comprar uma galinha num aviário que tem ali perto do Sobec. A minha avó falou assim: vai comprar uma galinha, que eu quero uma galinha fresca para fazer uma galinhada. Lá fui eu, inocente, gente. Inocente comprar a galinha. Quando eu chego e peço a galinha, ela, olha, compra uma galinha assim, 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 assim. Aí eu escolhi a galinha, mas eu pensei assim, que eu ia escolher aquela galinha e alguém ia me dar outra coisa. Não, o cara começou a despenar a galinha na minha frente. E daqui a pouco, ele saiu assim, daqui a pouco ele voltou com a galinha despenada e botou ela assim dentro do funil. E eu só ouvi o cocô e acabou. Acabou, gente. Gente, acabou a galinha ali na minha frente. Aí eu falei assim, eu não acredito. Eu não estou acreditando que a minha avó fez eu fazer isso. Aí eu com aquela galinha na mão, levando para casa. Aí eu, desculpa, galinha. Perdão. Aí eu olhei assim para ela. Aí a minha avó foi lá, lavou, limpou, fez o negócio. Aí preparou, aí botou na mesa. Aí eu, não quero não. Aí ela, mas você foi comprar a galinha, você escolheu a galinha. Eu falei, vó, mas eu vi ela morrendo, vó. Gente, pode parecer engraçado para vocês, mas para mim, uma menina de 10 anos, aquilo ali foi horrível. E quantas das vezes a gente olha para algo assim bonitinho, lindo. Ai, o que eu queria tanto. Mas eu preciso degolar ele, jogar ele no meio do caminho. Preciso sacrificar. Preciso jogar para trás. Preciso ouvir o último cocó. Preciso, gente. Parece engraçado? Parece. Mas não é não, Raíssa. Não é não. Quantos de nós sacrificamos muita coisa e deixamos no meio do caminho? E essa é a estrada, não a teoria, é a vivência, é aquilo que você vive
todos os dias. Tem gente que mata, vocês já conhecem a história aqui, né? Mata um leão por dia. Mas tem gente que mata um leão, um guepardo, um tiranossauro rex, né? Um dragão alado. E tem gente que nem mata o seu leão. Dá só uma pedrada nele e ele volta para atormentar a minha vida. Eu estou sabendo que tem gente que está dando pedrada em leão aí e ele está vindo manco para mim. Mas isso aí é história para outro assunto. Ai, gente, ó, que maneiro. Fé no coração. A fé no coração não é uma técnica, mas é um alinhamento. Quando o coração se alinha, a fé, ela faz o quê? Respira. Esse é um fundamento que se constrói na prática diária, não apenas na teoria. Vamos explorar como a oração, a confissão e a perseverança se entrelaçam para formar uma fé robusta e equilibrada. Equilíbrio, gente, nem sempre é mais para um lado ou mais para o outro. Equilíbrio é quando você consegue colocar assim, ó, no olhar de Deus. O olhar de Deus nunca está para baixo. O olhar de Deus nunca está só para cima. O olhar de Deus está equilibrado. E a gente precisa ter uma vida de equilíbrio. Porque quando a gente não tem uma vida de equilíbrio, a nossa vida, ela tende a cair para um lado ou cair para o outro. E a gente não vive a totalidade do que a gente precisava viver. E a nossa vida, ela precisa ser pautada nos ensinamentos do Senhor. E na vida dos nossos irmãos também, porque às vezes a gente passa por alguns processos na nossa vida e a gente pensa assim, para quê? Por quê? Até quando? Né? Eu já fiz todas essas perguntas. Senhor, para quê? Aí falaram assim, eu falava assim, Senhor, mas por quê? Por quê? Aí me falaram assim, não pergunta por quê, pergunta para quê. Aí eu comecei, Senhor, mas para quê? Aí falaram assim, não, tem um propósito nisso tudo. Eu falei, amém, Senhor. Se tem um propósito, eu ainda não estou entendendo. Mas sabia que às vezes o propósito não é para você entender? Não é para você entender. Aquilo que você vive é para você é para outras pessoas olharem, verem, aprenderem e prosseguirem. A gente não entende, Edson, por que está acontecendo? Por que foi preciso? Por que teve que acontecer assim? A gente não entende, Márcia. A gente fica ali questionando o Senhor, mas há um propósito. Talvez não na minha, mas na vida de alguém. E se for preciso o Senhor me usar, eis-me aqui. Até porque escravo de orelha furada não tem mais escolha. Uma vez que você resolveu seguir, você agora é servo, e servo não tem o poder da escolha. A gente está aqui para fazer a vontade do Senhor. A gente está aqui para ser instrumento dele. E se assim for, que assim seja. Mateus 11, 20 até o 26. Mas pode colocar na King James, por favor? Estou abusando, né? Mas eu sei que vocês gostam. Versões são diferentes, tem palavras que podem explicar. Antigamente, a gente, quando ia montar um estudo ou uma pregação, a gente pegava várias Bíblias. Eu tinha umas 15, 16 Bíblias que eu botava assim, a Pentecostal, a Thompson, a Shed, botava aquilo tudo ali, e você ficava mergulhando ali. Eu adorava, porque eu gosto muito de escrever. Hoje em dia, você vai lá no celular, você põe... Marcos, eu falei Marcos? Não, gente, perdão, é Marcos. Ainda bem que eu li aqui, é Marcos. Aí você coloca lá Marcos, aí aparece várias versões para você. É claro que a gente precisa tomar cuidado, tem muita besteira ali, tem muita abobrinha. Tem gente que está trocando algumas palavras aí na Bíblia, a gente precisa vigiar. Por isso que a gente precisa ser conhecedor da palavra, né? Quem tem as suas Bíblias físicas, né?
não perca. Nosso apóstolo já falou isso, porque às vezes vai ser preciso você ler o que está escrito aqui. Porque o que está escrito na internet, às vezes as palavrinhas tem pegadinha ali de Satanás. Então a gente precisa vigiar. Então a gente vai ler até o 26. Vou fazer assim, gente. Eu vou ler os pares, você lê os ímpares, ok? Vamos lá. E de manhã, enquanto passavam, eles viram que a figueira tinha secado desde as raízes. E Jesus respondendo disse-lhes: tende fé em Deus. Portanto, eu vos digo que todas as coisas que desejais, quando orardes, crede, as recebereis, e tê-las eis. Mas se vós não perdoares, nem o vosso Pai que está no céu perdoará as vossas transgressões. Gente, esse versículo, ele é tremendo. Marcos 11, ele mostra, na essência, Jesus ensinando fé e oração, mas colocando perdão no meio do caminho. Isso é forte. Mas Deus responde técnica. Deus não responde técnica. Deus responde coração alinhado. Quando o coração está travado por falta de perdão, orgulho e amargura, a oração vira ruído e a fé perde fôlego. E aqui, no livro de Marcos, a gente vê essa história da figueira. E ali o Senhor, ele aproveita para tratar de alguns assuntos. Sobre fé, sobre oração e também sobre perdão. E a gente fala assim, mas fé, oração, ok. Agora perdão. O que o perdão impede de eu ter fé? Para que eu preciso perdoar para ter fé? Eu tenho fé, eu creio, eu acredito, eu confio. Eu confio que Deus pode todas as coisas. Eu confio que Deus faz tudo. Mas perdoar? E esse versículo, ele traz uma grande lição. Perdão no caminho. Jesus ensina sobre fé e oração, mas enfatiza o perdão. Deus não responde a essas técnicas, mas a um coração alinhado por falta de perdão. E aqui, o examine o coração. Antes de pedir, examine o seu coração. A oração é relacionamento, não apenas uma lista de desejos. O Pai busca seu coração, não suas palavras. Gente, quando eu li isso, Deus busca o seu coração e não as suas palavras. Eu estava estudando e na mesma hora, lá em casa, eu tenho o hábito de acordar e já falar para Alexa. Alexa, toca um louvor. A Alexa lá de casa, ela é crente. De vez em quando ela se desvia. A gente fala um louvor, ela põe outro. Mas geralmente ela é crente. Então ela já põe nos louvores que eu gosto, porque ela está acostumada. Eu todo dia pedir a ela uma ou outra, um ou outro louvor. Eu estou assistindo lá a minha lista de louvores e de repente começou a tocar, eu não sei o nome dela direito, gente. Eu conheço ela pela minha vizinha, Maria Marçal. Eu tenho uma vizinha que não é cristã, por sinal bem atribulada, Senhor Jesus. Ela não é crente. Ela põe umas músicas que só a misericórdia de Deus. Mas quando está doendo, porque cada um de nós carrega um vazio e uma dor
que é do tamaninho de Deus. Ou do tamanão de Deus. Não sei. Vou beber água porque eu tenho que honrar quem colocou a água aqui. Às vezes os pregadores ficam tão nervosos que eles não bebem água. Eles falam, eu esqueci. Eu falo, nem me honrou. Coloquei água aí para você e ficou aí à toa, né? A Catita agora está profissional. Agora ela para, respira, bebe água. Olha, tá top. Tá quase igual a pastora, quase. A pastora bebe 3, 4 copos. Pastora, estou morrendo de saudade da senhora, pastora. Volta logo. Pastor também, apóstolo também. Mas, voltando à minha vizinha, a minha vizinha, ela, quando a dor está doendo muito, quando está desesperado, ela toca louvor. Aí eu falo, Jesus, e esses dias esses dias não, já tem um tempinho, ela colocou esse louvor e ela colocava o louvor, tocava. Quando acabava o louvor, ela botava o louvor de novo. E o louvor acabava, ela botava o louvor de novo. Eu falei, ela está tentando aprender a letra, vai tocar na igreja, vai cantar, não é possível? Se converteu. Está tentando aprender a letra, porque ela colocava tantas vezes e ela cantava junto. E ela ia lá cantar. Eu não vou cantar, gente, porque se eu cantar, 3 se desviam. Mas o louvor falava assim, ó. Senhor, há mágoas no meu coração, cura. Pois eu sinto que a decepção me feriu e as feridas estão aqui dentro e não querem fechar. Senhor, diminui essa dor que carrego aqui dentro do meu peito, pois às vezes parece que não vou suportar. Aí lá no finalzinho vem dizendo assim, está doendo tanto, quase não consigo suportar a dor. Então eu imploro pelo teu amor. Senhor, reforça a minha estrutura para não desistir. E se tem mágoas aqui dentro, cura. E o louvor, gente, é lindo. Se eu soubesse, eu tinha pedido a mídia para colocar. O louvor é lindo, gente. É lindo, é lindo, é lindo. É uma sinceridade de coração. Mas ela entendeu que no meio daquilo tudo ali, poderia ter mágoa. Poderia ter falta de perdão. E o Senhor, ele sempre ouve as nossas orações. Ele sonda o nosso coração. Ele sonda. E se existe mágoa, se existe ressentimento, alguma coisa não vai acontecer. Não vai acontecer. Porque a gente precisa preparar o nosso coração para que o Senhor habite dentro dele. E quando nós, mulheres, principalmente, porque os homens não ligam muito para essas coisas, não. Não vem falar que liga, que não liga, irmão Mauri. Irmão, não se preocupa com essas coisas. A gente, quando vai receber uma visita em casa, a gente arruma a casa toda, né, Márcia? Não dá para receber hoje que está tudo sujo. A Márcia fala assim, está suja a casa, não limpei. Tem que limpar a casa, tem que deixar a casa toda arrumadinha. Né? Para uma visita. Imagina para Deus morar no nosso coração. Tem gente querendo que Deus more, habite dentro do coração e tem lixo. Não tirou o lixo do papel higiênico. Não tirou. O resto da comida está lá dentro. A casa está toda suja, está toda desarrumada. Tem fedor, tem mosca, tem barata, tem rato. E você quer que o Senhor more ali. E você quer que o Senhor habite ali. Essas são as mágoas, são os ressentimentos. É a falta de perdão que está dentro do nosso coração. E a gente precisa tirar para que o Senhor habite na sua totalidade dentro de nós. Mas a gente não quer. Tem perdão que a gente não quer liberar. Tem dores que a gente acha que está tudo bem. Tudo bem. Faz muito tempo que eu não me machuco fisicamente. Mas, antigamente, na minha época, que não faz tanto tempo, criava-se uma casquinha na frente do machucado depois que ele começava a cicatrizar. O problema não era quando você caía. O problema não era quando a mãe colocava metiolate. E na nossa época, alguns aqui sabem, o metiolate doía. O metiolate ardia. O de hoje é Nutella.
Não arde, e não arde mesmo. Ainda bem, louvado seja Deus, que lá em casa não existe isso. Machucou, o que a mamãe coloca? Álcool, porque álcool esteriliza. Caiu, quer correr, quer aprontar, quer subir, quer descer? Pode, é criança. Mas se machucar, mamãe vai colocar álcool. Eu coloco álcool lá em casa, se vier, eu já falo assim, ó, vem, ela já vem com o vidrinho de álcool na mão, porque sabe que eu vou jogar o álcool. Mas na minha época não era o metiolate que doía, doía quando estava cicatrizando e eu ia colocar a calça grudava na casquinha, e quando grudava na casquinha, era uma dor miserável, era uma dor do inferno, porque aquilo doía mais do que o dia da queda, porque estava cicatrizando e eu ia lá e tirava a casquinha. Porque eu tinha que tirar a casquinha, porque a casquinha ficava só na pontinha, só na beirinha assim, ó. Então era melhor você tirar logo a casquinha do que ficar a casquinha ali toda vez que você coloca. É igual quando a gente quebra a nossa unha, sabe? Quebrou aqui no cantinho, você fica assim, ai, vou botar um esparadrapo. Vou para a escola hoje com ela com um esparadrapo aqui. Vou falar, mas que é o dedo? Bota o esparadrapo. Mas quando você vai pentear o cabelo, ela gruda e você tem que puxar ela até o sabugo. É assim, gente. A gente precisa tirar, a gente precisa arrancar, a gente precisa deixar cicatrizar. Não adianta a gente querer que o Senhor habite num coração imundo. A gente diz que não, sabe? A gente fala que não, e eu falo isso quando o Senhor falou isso no meu coração, eu falei, Senhor, mas isso é pesado, isso é coisa que só o Renan falaria. Eu não falaria isso, mas o Renan falaria. Porque o Senhor, quando Ele me deu isso, Ele me levou lá no cachorrinho do Renan, colocando ração para ele todo dia. Todo dia você tem que colocar ração para ele, não tem? Quantas vezes no dia? De manhã e de noite. Mas se você botar mais, ele come mais. Come. 2 vezes no dia ele coloca ração para o cachorro dele. Porque o cachorro dele precisa se alimentar. Precisa ficar forte. E foi aí que o Senhor me pegou. Quando a gente não perdoa, quando a gente não libera o perdão, quando a gente não tira a mágoa do nosso coração, todos os dias a gente alimenta pelo menos 2 vezes o demônio que mora lá dentro. Pelo menos 2 vezes. A gente dá um alimentozinho para o demônio que está lá dentro, porque se o Senhor não está, quem está é quem? A gente alimenta ele, sabe? Com comidinha boa. Porque eu não sei o cachorro do Renan, mas o lá de casa, minha filha, quando a situação ficou difícil, porque na minha época, estou falando minha época, parece que eu sou velha, né? Sou velha não, gente. Sou semi-nova. Na minha época, o cachorro comia resto de comida. Comia angu. Quando a coisa ficou difícil lá em casa, que eu fui colocar angu para a cachorra meteu o pé. Foi embora. Só queria ração. Tem que ser uma ração boa. Não foi? Ela fugiu, ela foi embora. Desapareceu. As 2. Foram embora, abandonou o barco. Foram, não falaram assim, ó. O amor vai até aqui. Daqui para lá, acabou. E assim acontece, gente. Então, a gente precisa liberar o nosso coração. A gente precisa liberar as sujeiras que existem dentro do nosso coração. A falta de perdão que existe no nosso coração. Para que as nossas orações, elas sejam respondidas. Para que elas sejam aceitas diante do Senhor. E o nosso próximo tópico, né? Ele vai falar sobre perseverança. A fé que não desiste. Né? E coloca, por favor, Romanos 4. Por favor. Romanos 4. Isso. O que diremos então que Abraão, nosso pai, no que diz respeito à carne, encontrou? Porque se Abraão foi justificado pelas obras, ele tem que se gloriar, mas não diante de Deus.
Só até aqui. Pois o que diz a Escritura? Abraão creu em Deus e isso lhe foi atribuído como justiça. Ele creu. E a gente leu, né, mais lá na frente, que Abraão, ele creu quando ele nem filho tinha ainda. Né? Quando ele não tinha perspectiva, quando ele não tinha algo para se segurar. Ele só tinha uma palavra. E tudo que ele precisava era aquela uma palavra. E aquela palavra norteou a vida dele. E isso foi imputado a ele, isso foi colocado sobre Abraão como justiça. Por isso que Abraão é considerado o pai da fé. Né? Deus está mostrando para a gente. Deus já mostrou para a direita, para a esquerda, para frente, para trás, até para o ímpio. Só você que não viu ainda. E mesmo assim você não está crendo. Mesmo assim você não está confiando. Todos os sinais são visíveis. E você ainda não está vendo. Mas com Abraão não foi assim não. Abraão, ele, mesmo sem ver, ele creu. E aqui vai falar que Abraão, ele é um exemplo de fé. É o modelo da fé madura. Ele reconheceu a realidade, mas não se tornou prisioneiro dela, confiando firmemente na promessa divina. Essa é uma fé madura. É quando você é também conhecida como a fé louca. Porque, gente, você crer, você confiar, é um espaçozinho, sabe, assim, muito próximo de algo louco. Você fala assim, não tenho. Não tenho de onde tirar, não tenho como colocar, não tenho como fazer. Aí o Senhor está falando assim, vai ter festa. Vai ter. Kátia, vai casar. Vai ter filho. Vai ter marido bom, Kátia. Vai ser evangelista. Aí a Kátia fala, evangelista já está exagerando, né? Tudo bem, vai casar, eu creio. E o marido ainda vai ser evangelista. E o filho já está no caminho, querendo subir no altar. Porque a criança, ele não é daí. Ele quer subir, ele quer ficar aqui. Ele ainda está na dúvida se ele está na palavra, se ele está no louvor, se ele é músico. Mas ele é daqui do altar. É do altar. Logo, logo é evangelista. Você cria nisso? Você tinha essa certeza no seu coração? Mais ou menos. É assim que a gente faz. É assim. Às vezes a gente precisa ser Tomé. Sabe? Colocar a mãozinha ali. Você está vendo? É Jesus, gente. Como é que eu não vou saber que é o Marcos? Só pela careca dele a 3 metros de distância. Eu sei que é o Marcos. Eu sei. Eu não sei o nome do irmão ali da Gade. Mas ele de longe eu já sei. É o irmão lá da Gade. Que é ótimo no servir. Como constrangeu em amor, irmão. No renovo. O irmão ali, ó. Dando gás ali no renovo. Bênção. Como a gente não conhece. Vê o Jonas. Jonas é pequenininho, Jonas. Mas a gente vê que sabe é o Jonas. Aí vê Jesus ali na frente. Na frente. Não, preciso tocar para ver se é mesmo. E a gente faz isso. Isso é uma fé infantil. Fé madura versus a fé infantil. Isso desmantela. O que é desmantelar, gente? É destruir, desfazer, desfigurar a fé infantil. Que só crê quando tudo é fácil. A fé madura é firmeza. Deus falou, eu caminho. Uma confiança inabalável no caráter de Deus. Crescimento da fé. A fé cresce com o tempo, não por impulso. Deus forma convicção, não apenas emoção. A ansiedade é substituída por uma segurança profunda. Deus é fiel. Deus vai fazer. Deus vai fazer. Se Deus falou que é assim. E pronto. E
acabou. Precisa de mais alguma justificativa? Precisa de mais alguma coisa? Às vezes precisa. Mas não era para ser assim. A gente precisa ter uma fé madura. Quantas coisas a gente está vivendo hoje que a gente orou, que a gente pediu ao Senhor. Gente, eu dobro o meu joelho, eu olho para a casa que eu estou morando, que é a minha casa, em nome de Jesus, que em breve eu vou comprar aquela casa, em nome de Jesus. O próprio dono da casa falou para mim: Dona Isabel, essa casa não é mais minha. Deus falou que essa casa é da senhora. Eu falei: obrigada, então dá ela para mim. Mas ele não quis dar, eu vou ter que comprar. Então, se Deus falou que eu vou ter que comprar, eu vou comprar, Ele vai me dar dinheiro, eu vou comprar. Eu sei. Aí a Isabelle fala para mim assim: mãe, a senhora me deixa maluca. Como é que a senhora faz esses negócios, mãe? Ela foi no mercado comigo, ela falou assim: mãe, não dá, mãe. Para de ficar botando esses negócios no carrinho, não vai dar para pagar. Eu falo: calma, Isabelle, vai dar. No final, tudo dá certo. Vai dar. Vai ter compra esse mês, fica, confia. Confia. Aí ela fica: ai, mãe, não vem fazer compra com a senhora, não. Quando a senhora terminar as compras, a senhora me liga que eu venho ajudar. Porque fazer compra com a senhora não dá, não. Ela fica nervosa, porque ela conta 1 mais 2 e ela acha que é 3. E não é, gente. Com Deus, 1 mais 2 não são 3. É 235. Porque Deus é bom. Deus é maravilhoso. E assim é a fé, gente. A gente precisa crer, a gente precisa ter essa convicção. A fé cresce no tempo e não no impulso, né? Ela é formada por convicção, por certeza. A gente precisa ter essa certeza. A gente precisa confiar, irmã Gilca. Ele vai fazer, Ele é fiel. Se Ele prometeu, confia. Vai ter. Vai ser do jeito que Ele falou, por mais que pareça impossível. A gente até às vezes brinca de ser crente, mas o diabo, ele não brinca de ser diabo. Ele é a vera, gente. Ele é diabo com excelência. Ele tenta perturbar a tua vida com excelência. Quando ele vê que tu está dando 2 passos, ele fala: ô, 5º sargento do capeta, vem aqui, vai lá. Mas, Senhor, é só uma serva. Vai você, estou mandando, vai. E ele vem, irado, tentando. Cai todo fulminado. Porque a vitória é sempre do povo de Deus. Mas a gente precisa crer, a gente precisa confiar. Não é fácil, não é. Mas a fé infantil, ela te envergonha. A fé infantil, ela te envergonha. Ela te desmoraliza. Ela faz o ímpio olhar para você e falar assim: cadê o teu Deus? Tu não falou que teu marido ia se converter, Priscila? Tu falou: vou me batizar, daqui a pouco vou batizar o marido vai se converter, o marido vai se batizar, vai batizar o filho, vai acontecer. Doida. Felipe se convertendo. Felipe convertendo, gente. Onde já se viu? Quem conheceu o Felipe? Eu não conheci, mas dizem que ele era brabo. Mentira. Não era, Pri? Ainda bem que eu não conheci. Aí, ó, evangelista. Evangelista, recebe varão, que é de Deus. Saiu assim, ó, do céu. Não foi nem de propósito. Intercessor, futuro evangelista da casa do Senhor. Olha ali, ó, com a promessazinha dele ali no braço, ó. 2 promessas. Deus abundou e superabundou. Deus foi bom. Filho da nova criatura, olha isso. Jesus. Vai acontecer, vai acontecer. Vai, eu creio que a gente ainda dará. Ó, me entregou, hein? Não tá indo não, hein? Descarregou. Por favor, meu lindão, passa aí. Isso. Vamos lá. Confissão bíblica.
Confissão bíblica. Falar alinhado sem manipular. Né? E às vezes a gente usa algumas falas que a gente quer usar a nossa fala para convencer o próximo, para convencer ele daquilo que vai acontecer. A gente não precisa disso. O ímpio vai ver e vai ter que crer. Não é pelo que eu falo, não é pelo que as palavras que eu uso. Sabe, porque se você... A Isabel do passado também, Felipe, não prestava muita coisa, não. Mas deixa quieto aqui que é uma nova criatura, foi gerada na life, foi gerada na vida e hoje em dia transborda amor. Porque antes eu falava com uma pessoa e não interessava o argumento dela. Eu conseguia converter ela para o que eu queria com as minhas palavras. E daqui a pouco aquilo ali se desmantelava tudo e quem ficava envergonhada era eu. Então a gente não precisa disso. A gente tem a palavra do Senhor. A gente tem a palavra do Senhor. E a palavra do Senhor, ela precisa ser usada. Por isso que é tão importante a gente estudar a Bíblia, a gente conhecer a Bíblia, a gente falar a Bíblia. Eu não sei de quem eu estava ouvindo isso. Ah, sim, não posso falar a fonte, segredo. Mas a pessoa estava falando que uma pessoa estava discutindo com ele sobre... Obrigado, meu lindo. Estava discutindo com ele sobre a Bíblia, porque ela viu na novela que não era daquele jeito. Aí ele, mas é assim? Aí eu falei, filho, a gente vai resolver agora isso, nem ela nem eu. Vamos abrir a Bíblia. Aí abrimos a Bíblia, lemos ele, meu Deus, mas é isso. Eu falei, é. Agora olha isso aqui. Meu Deus. Eu falei, a palavra de Deus, a gente precisa. O que o salmista falou? Escondi a palavra, guardei a palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Para eu não falar besteira. Para eu não usar minhas palavras. Porque a palavra do Senhor, ela nunca volta vazia. Ela tem sempre um propósito. Ela é capaz de convencer até o mais incrédulo. Porque ela não é mentirosa. A minha palavra, às vezes, ela tem um negocinho, né? Que a gente... Se a Renata for falar do filho dela, vai falar assim, é lindo, maravilhoso, melhor filho que tem no mundo inteiro. Ah, você também só tem ele. Ah, para de graça. Aí tu não falou muita coisa. Não é? Ela vai dizer que o dele é o mais lindo. O Carlos vai falar que é o dele. Vai falar, filho mais lindo é o meu. Meu filho, ainda mais que parece com ele, vai falar, lindo igual o pai. Vai falar. Porque a gente quer usar essas palavras, quer enfeitar, quer aumentar, quer colocar para ela. Ele é o mais lindo que existe. Não tem filho mais bonito. Ah, para a esposa dele também, né? Mas também o amor às vezes... Mas deixa isso para outro estudo. Deixa isso para outro estudo. A gente está falando sobre a palavra. O poder da palavra. Quando eu uso a palavra de Deus, eu não preciso convencer ninguém. Eu simplesmente estou liberando um estatuto. Eu estou liberando algo que é concreto, que é firme, que é fundamento. E a gente, às vezes, quer conversar com as pessoas e a gente não sabe falar meia dúzia de palavras. A gente não sabe usar os versículos. A gente não sabe usar a própria palavra. Você dobra o seu joelho e você ora a palavra. Não tem como. Não tem como. Você está devolvendo para o Senhor a palavra dele. Fala, Senhor, aqui, ó. A tua palavra diz. É na tua palavra que está escrito. E a gente precisa. Lá em 1 João 5, do 14 ao 15, a confissão na oração... Pode deixar lá. Obrigado, tá?
A confiança na oração vem ao pedir segundo a vontade de Deus. Isso transforma a oração de eu decreto o que quero para eu me alinho ao que Deus quer. Já em Provérbios 4, 23, nos exorta a guardar o coração, pois dele procedem as fontes da vida. A verdadeira batalha da fé ocorre internamente em nossos pensamentos, emoções, palavras e decisões. Está tudo aqui, ó. Está tudo aqui. E se a gente não tem a palavra do Senhor como fundamento, a gente fala o que não deve falar, se alinha com coisas que não deveria alinhar. E para isso, a gente precisa estar meditando todos os dias na palavra do Senhor. Todos os dias. A gente precisa, não precisa em si, olha eu aqui lutando com o anjo. Foi não, gente? Foi demais. A gente não precisa... A gente precisa conhecer a palavra para que a gente tenha que falar a palavra. E quando você não tem... Fugiu a palavra aqui. Quando você não tem a palavra dentro do seu coração, você usa aquilo que você está sentindo. Você usa o seu sentimento. Você usa a sua emoção. Você fala no calor da emoção. E quando você fala embasado na palavra, é totalmente diferente. Então, que a gente possa estar dedicando o nosso tempo a ter uma linguagem do céu. Nós somos embaixadores do reino. Nós estamos aqui representando um reino. Então, a gente precisa saber qual é a linguagem desse reino. Né? Quando vem aqui, a gente estava falando isso na célula, no último estudo. Quando vem uma pessoa de fora, né, de outro país, um embaixador de outro país, aqui no nosso país, você o reconhece pela maneira de falar, pela maneira de se vestir, pelos costumes dele, né? E você olha, você fala, não é brasileiro. Não é brasileiro, é de fora. E você vai ter que tratar, né, aquele embaixador que está aqui no seu país com os costumes do país dele, né? Às vezes tem o costume de falar, não falar alto, falar mais baixo. Tem uns que gesticulam, tem uns que se vestem. E você vai fazer de acordo com como ele vive, né? E nós somos embaixadores do reino. A gente não pode falar como o mundo fala. A gente não pode agir como o mundo age. A gente não pode se vestir como o mundo se veste. A gente está no mundo, mas a gente não é desse mundo. Nós somos peregrinos e forasteiros. Nesse mundo aqui, o nosso lugar é o céu. O nosso lugar é o céu. Nós iremos morar no céu. Imagina eu indo para o Japão. Misericórdia. Eu indo para o Japão. Eu não sei pedir nem água, gente. Não sei. Nem água. Eu vou ficar lá morrendo de sede, porque eu não sei pedir água. Porque eu não sei falar a língua dele. E às vezes a gente fala assim, eu vou morar no céu. Vai mesmo? Porque, o Flávio vai morar lá nas Europas, né, Flávio? Vai morar lá nos Estados Unidos, lá para... Mas ele sabe falar. Não vai passar vergonha. Vai poder beber água, café, refrigerante, o que ele quiser. Porque ele sabe falar. Sabe ou não sabe, Flávio? Sabe. O teacher aqui também sabe. Só falta aí. Sabe falar. Agora você quer ir morar no céu e não sabe falar a linguagem de lá? Você fala, eu vou morar no céu. Mas fala meia dúzia de besteira. Não sabe falar a linguagem do céu. Não se preocupa em se alfabetizar.
Se alfabetizar é com a palavra, é lendo a palavra. É se movimentando como o céu se movimenta. É agindo como o céu age. Se está sentado, está abrindo a boca porque está cansado. Se está em pé, está cansado porque está em pé. Eu estava vindo hoje pelo meio do caminho, eu pensei assim, tem gente que reclama porque está em pé, porque está em pé, porque está em pé. O pregador passa o culto todo em pé. Porque a gente chega a estar adorando. Termina a adoração, a gente sobe para pregar. A gente prega e está em pé. Acaba o culto, a gente passou o culto todo em pé. E aí? Gente, você quer morar num lugar, você quer viver a cultura de um lugar aonde você não se preocupa em fazer o que aquele país pede. Aqui fala sobre a aplicação prática da fé. Fala sobre a oração, fala sobre o ajuste relacional e sobre a perseverança em 7 dias. Né? Na oração, quem é Deus, o que eu solto, o que eu preciso e o que Ele já fez. E o ajuste. Se há falta de perdão, tome uma atitude, converse, envie uma mensagem ou faça uma oração de liberação. O perdão é crucial para a liberdade espiritual. Escolha um pedido específico e caminhe com gratidão por 7 dias. Anote os sinais de Deus e as mudanças em seu coração durante esse período. Aqui é uma aplicação prática da fé que a gente precisa fazer. Mas às vezes a gente chega ali na hora da oração, a gente fala, Senhor, eu quero isso. Senhor, o Senhor sabe que eu quero isso. Senhor, o Senhor sabe que eu preciso disso. Senhor, o Senhor não está vendo isso. Senhor, olha isso. Já vai pegando em Jesus pelos bolsos, só pedindo. Aí canta aqui, Senhor, o lugar mais alto que eu quero estar é os seus pés. Mentira! Mentira! O lugar mais alto que você quer é o bolso do Senhor, porque tu só pede. Olha aqui, gente. Quem Deus é? Tu é maravilhoso, tu é soberano. Eu sei que o Senhor pode todas as coisas. O Senhor é infinito. Entrega, eu solto, Senhor. Tu sabe que eu não presto. Senhor, o Senhor sabe que eu estou errando. O Senhor sabe que eu sou vacilona, Senhor. Sozinha eu não vou conseguir, eu vou fazer besteira de novo, Deus. O Senhor já me ajudou, o Senhor já me libertou, mas eu já estou quase fazendo de novo aquilo, Senhor. O Senhor sabe que sozinha eu não vou conseguir. Solta quem tu é. Fala. Ah, mas o Senhor sabe. O Senhor sabe os planos que Ele tem para você e não vai te dar. Porque você não confessa quem você é diante dEle. Você não fala aquilo que você precisa. Aí ali o pedido, aí sim, o que você precisa. O que você quer pedir ao Senhor. E o que Ele já fez. Senhor, muito obrigado por tudo que o Senhor já fez e tudo. Prática. Perdão. Perseverança. A gente coloca assim, lá na célula a gente colocou, todo dia colocar um versículo no grupo. Aí por que você pediu para todo dia colocar um versículo no grupo? Para que todo dia alguém lesse uma palavra. Se você vai colocar todo dia um versículo no grupo, todo dia você vai ler uma palavra. Mas tem gente que não bota. Tem gente que coloca, não copia, cola e bota lá um negócio. Aí tem hora que bota uma figurinha. Eu falo, é versículo atribulado. É um versículo para você se manter constante. Mas não quer. É 3, é 4, é 5 horas no TikTok, no Instagram e não sei o quê. Uma palavra. Uma palavra. Jesus chorou. Pronto, um versículo. Jesus chorou. Menor versículo que tem. Bota lá. Mas o atribulado não bota. Então não se tem o quê? Perseverança. A gente precisa ser perseverante. Já está terminando, gente, eu juro. Mentira. Estou mentindo. Ministração e conclusão. Paz que guarda. Ore por uma paz que guarda sua mente e seu coração, protegendo-os da ansiedade e do medo. Disciplina espiritual. Busque disciplina espiritual para fortalecer a sua fé e o seu relacionamento com Deus diariamente. A fé no coração não é uma técnica, mas é um alinhamento. Quando o coração se alinha, a fé respira. Fundamento não é teoria, é
E estrada é todo dia, é constância. A gente precisa todo dia entregar diante do Senhor e ser constante diante dele. Para a próxima lição, a lição 4, vai falar sobre autoridade e inspiração, né? Vai falar sobre a Bíblia. E aqui, só para a gente recapitular, né? Primeiro, confissão, perseverança, oração e perdão, né? Quando eu vi esse slide aqui, eu falei assim, eu colocaria perdão aqui em cima. Perdão. Primeiro passo para a gente começar a orar. Precisa ser a liberação do perdão. Aqui, ó. Coração alinhado, confissão bíblica, oração sincera, perseverança firme e confiança inabalável nas promessas de Deus. Se nós confiamos e cremos que o Senhor pode todas as coisas, precisamos confiar. Confiar. A Dai falou aqui no estudo dela sobre as casas edificadas, né? Aquela que foi edificada na praia, aquela que foi edificada com fundamento, com alicerce. E às vezes a gente constrói uma casa tão bonita, é uma obra tão linda. A gente olha assim, olha para a vida dos irmãos e eu verdadeiramente eu olho, eu admiro, eu tenho um profundo respeito por cada um de vocês aqui. Vocês me constrangem em amor. Eu sempre falo isso quando eu tenho a oportunidade, que a Betel, ela me forjou em amor. Ela me constrangeu em amor. Ela me ensinou verdadeiramente o que é amor. Quando meu falecido marido era da filial, ele falou que tinha um povo diferente na Betel. Que tinha um povo que ouvia. Que tinha um povo que acolhia. E eu falei, tudo que eu precisava para minha família. E ali, a partir dali, na pessoa do evangelista David e da evangelista Verônica, do Everaldo e da Juliana, eles nunca mais, do Jonas, eles nunca mais abandonaram a gente. Eles estiveram até o fim. Eles foram fundamento na minha família. E eu amo cada um de vocês. E eu sei que o Senhor tem grandes coisas para fazer através da minha vida e através da vida de vocês. Mas a gente precisa, de verdade, entender quem nós somos em Cristo. Entender quem nós somos em Cristo. Quando a Dani orou por mim, ela falou algo que foi crucial, que eu precisava ouvir. Eu sei quem eu sou em Cristo. Eu sei quem eu sou. E se você sabe quem você é, nós temos 3.000 almas que virão para cá. E o Senhor, Ele conta comigo e com você. Então, se alimente da palavra, se dedique na palavra, tenha fé que o Senhor fará. E eu agradeço a minha oportunidade. O louvor. Amém. Vamos nos colocar de pé. E aí, você foi edificado com esta palavra? Essa palavra chegou ao teu coração? Una-se a nós, venha no próximo culto receber também. O Senhor te abençoe, abençoe sua casa. Fique na paz.